Boa tarde, boa noite, bom dia, seja qual for o horário que você está ouvindo. A gente está aqui hoje para começar mais um episódio do Papo de Equipe. Gostaríamos primeiramente de pedir desculpas, porque nesse episódio nós tivemos muitos problemas com áudio, mas como o conteúdo contido nele é muito importante para qualquer estudante de engenharia química, nós esperamos que vocês gostem. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Equipe. Esse aqui que vai ser nosso episódio 2, né? Nós já tivemos o primeiro episódio, que foi o episódio 0, o episódio piloto, no qual a gente apresentou um pouco sobre esse nosso planejamento, sobre esse nosso podcast, sobre esse projeto que nossos professores criaram. No nosso primeiro episódio, né, nós tivemos aí a Gabriela aqui para falar um pouco sobre a vivência dela, sobre a trajetória da engenharia química e também no pós-engenharia química, né, que ela está vivendo. E hoje eu estou aqui com a Isa. Diz oi, Isa. Oi, gente, prazer, eu sou a Isabela, vou estar aqui apresentando o podcast junto com o Vinícius. Hoje eu e a Isa aqui, a gente tem essa honra de poder receber também uma outra Gabi, dessa vez a Gabriela do Carmo, que aceitou esse convite de fazer parte do nosso episódio, do nosso segundo episódio, ou terceiro, né, se for contar o primeiro que foi o 0, mas eu queria justamente poder abrir um pouquinho desse espaço agora para a Gabi poder se apresentar e falar um pouquinho sobre ela. E aí, Gabi, tudo bom? E mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado. Oi, Vinícius, oi, Isabela, tudo bem? Meu nome é Gabriele, né, como o pessoal já me apresentou em mim, eu sou estudante da engenharia por conta de pandemia, outras questões, era para eu ter formado em 10 períodos certinho, aí fui levando para frente com estágio, TCC, essas coisas, ainda acho que eu devo estar no 11º ou 12º período, mais ou menos, da graduação, já finalizei minhas matérias, só pegando agora estágio, TCC. E, bom, acho que uma apresentação inicial breve seria isso. Estou muito feliz de dar essa entrevista para vocês e a gente conversar um pouquinho mais. A gente agradece por você ter aceitado. A gente sabe que dá um pouquinho de vergonha, dá um pouquinho de frio na barriga saber que a gente está gravando esse podcast. Tenho certeza que está todo mundo sentindo isso nesse exato momento. Mas, Gabi, vou chamar de Gabi, tá? Já pega intimidade assim. Eu queria só saber, primeiramente, né, em primeiro lugar, por que você escolheu a EQ? Como que foi esse processo de escolha? Porque, assim, escolher engenharia é muito fácil, mas depois que você entra, você começa a perceber que não é tão fácil assim. Às vezes você nem quer continuar mais, né? Mas, para você, como que foi esse processo de escolha e por que você escolheu a EQ? Beleza. A engenharia química, eu acho que ela chegou para mim de uma forma bem natural, posso dizer. Quando eu estudei no colégio, eu fiz a minha parte de ensino médio, assim, toda a parte de escola, assim, em Brasília, morei lá por muito tempo. E de primeiro ao terceiro ano, estudei muito, assim, para Enem, essas coisas. Fui treineira, né, de fazer Enem no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, simulados do colégio, né, então teve toda essa preparação. Inicialmente eu não tinha certeza de qual curso eu ia prestar, mas eu sempre estudava muito, que eu falei, se chegar lá na frente e eu pensar em algo que requer uma nota alta, algo nesse sentido, pelo menos eu já estou preparada. Então, desde sempre, assim, eu gostava bastante de ciências. Matemática eu fui aprendendo a gostar com o tempo. Eu tive uma professora chamada Maximene, que ela era linha dura, passava bastante listas de exercício para gente, mas foi com ela assim que eu aprendi a parte mais bruta da matemática, que eu aprendi a gostar de matemática em si. Então, eu tinha essa facilidade com matemática e ciências e tinha interesse, assim, nas outras histórias, geografia, português. Só que eu sentia que, apesar de eu conseguir lidar com tudo, né, enquanto eu estava estudando, que as ciências me puxavam um pouquinho mais. Eu tive ótimos professores de física, química e biologia, das três. Tive bons professores de ciências e depois, quando dividiu nas três áreas, isso se manteve.
tinha uma facilidade com química orgânica, de fazer aqueles grupos lá, de nomear mesmo as substâncias, né? Depois que eu aprendi nomenclatura, eu ficava desenhando, assim, umas com, sei lá, 19, 20 carbonos e inventando uns nomes, assim, mais para praticar. Então, como eu sentia essa tendência grande de física e química, eu falava, depois que eu sair aqui do ensino médio, eu quero fazer alguma coisa que tenha essas duas, onde eu ainda consiga ter um pouco da física e um pouco da química. E, querendo ou não, a engenharia química foi a que mais me saltou aos olhos. Eu não tinha interesse de fazer só física e eu não tinha interesse de fazer só química. Então, o que poderia unir as duas, de início, seria engenharia química. Só que como a engenharia é muito vasta, quando eu fui realmente olhar e pesquisar as engenharias, eu falei, caraca, tem a engenharia química, que seria a mais certa ali, né? Mas, no fim, acabou que, apesar de eu pesquisar os termos de engenharia química e não fazer ideia do que era operações unitárias, fenômenos de transporte na época, eu falei, sinto que se tiver física e química, que é algo que eu domino, eu acho que eu vou dar conta de encarar. Então, foi mais ou menos essa escolha. E, na época, assim, eu não tinha muito uma segunda opção. Tanto que eu me inscrevi na época de Enem, eu me inscrevi para engenharia química em várias universidades diferentes. Eu não troquei tanto de curso. A única, assim, que me surgiu, até porque que a minha nota também se encaixava, que poderia ser uma opção, era farmácia, mas que eu passei em farmácia na UFMG, na época de Enem, mas acabou que eu resolvi ficar com a engenharia química mesmo. Legal isso, Gabi. Eu já tive mais dificuldade. Nossa, eu fui desde veterinária até parar na engenharia química. E é isso. Mas agora falando um pouquinho da sua trajetória UFLA, eu queria saber um pouquinho mais como foi para você toda essa experiência de curso na engenharia química, como agora, acho que você já terminou as matérias, né? Já? Sim. Já, né? Como que foi toda essa trajetória, todas as matérias, o que você fez na UFLA, de projetos de extensão, como que foi viver em engenharia química, todo esse percurso? Caramba, posso dizer que ao mesmo tempo que olhando hoje em dia acho que passou rápido, foi uma trajetória longa, assim. Eu era uma pessoa, durante a graduação, muito inquieta, eu acho. Eu sempre ficava, quero fazer alguma coisa, e chegava no próximo período, acho que eu estou fazendo pouca coisa, sendo que eu já estava entupida até o pescoço, mas falava, não quero fazer mais. Então, acho que foi muito isso. E como realmente estava na graduação, eu aproveitei esse tempo para realmente experimentar. Que eu falei, tudo bem, escolhi engenharia química, estou aqui. Mas eu não me satisfazia com apenas a engenharia química puro, até porque a gente entrou na ABI, né? A gente tinha interface, contato com as outras engenharias. Então, eu gostava de aproveitar isso, porque quando a gente tem aquela disciplina de introdução à engenharia, que cada professor explica um pouquinho mais de como é essa engenharia, a Zui foi responsável de explicar um pouco sobre a engenharia química, que explicou de maneira ótima, né, na época, mas, por exemplo, a professora Lívia, da Engenharia de Materiais, ela também tem um ótimo poder de persuasão ali naquela disciplina para conseguir levar mais pessoas para a Engenharia de Materiais. Então, mesmo eu já tendo a minha predileção certa na cabeça, eu falava, caraca, mas eu tenho interesse de, sei lá, fazer alguma eletiva, alguma coisa da Materiais para ver como que é, né? E acabou que foi um pouco disso, assim, no início, logo no primeiro período, na aula mesmo de introdução à engenharia, o professor Rafael falou que tinha vagas no laboratório dele, só que ele era professor da engenharia de materiais, vagas para começar a fazer uma iniciação científica e tal. E eu e vários amigos, no dia seguinte, a gente bateu na porta dele, lá da UEPAM, falando, então, estamos interessados nessas vagas aí de C, que você falou que tinha, para trabalhar com o quê? Então, se dividiu, tinha amigos meus da civil, tinha amigos meus da engenharia química, e cada um foi fazer um projeto lá nesse início. Então, por exemplo,
eu fiquei um tempo trabalhando com um projeto onde ia fazer compósito com casca de café, se não me engano, para fazer as canecas que iam ser distribuídas na UFLA, algo nesse sentido, canecas recicláveis, sustentáveis, algo mais ou menos assim. Então, devo ter ficado mais ou menos de 1 a 2 meses, assim, moendo cascas de café lá no laboratório, de diferentes granulometrias. Então, já aprendi peneiramento, que eu não fazia ideia que isso era fundamental para disciplinas mediantes, assim, na engenharia química. Então, para mostrar que, literalmente, todo conhecimento ali dentro da universidade é válido, né? Então, foi um projeto que acabou que, depois de alguns meses, eu acabei me desligando desse projeto, né? Não me identifiquei tanto assim com o que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu não sosseguei, eu fui buscar outra coisa. Então, logo depois que eu me desliguei desse primeiro projeto, eu me virei para o DQI, né, que era o Departamento de Química, e vi que tinha o Grupo de Estudos de Tecnologia em Cosméticos, o GTEC, e eu falei, caramba, cosméticos é uma área muito legal, assim, tem bastante aplicação dentro da engenharia química, então poderia ser algo interessante de estar me aprofundando, até porque o curso de engenharia química na UFLA, ele é mais voltado para a parte de, eu vejo combustíveis e biocombustíveis, assim, petróleo, biodiesel, mais nesse sentido. Então, como eu já tinha observado que mais para frente no curso talvez não teria esse foco em cosméticos, pensei, vai ser interessante se eu começar a ver alguma coisinha agora, né, já ter contato com os professores que mexem com essa área, né, se for algo que eu realmente tenho interesse. Então, fiz parte, né, do GTEC por um ano, eu acho. Agora nem lembro, acho que foi 2018. Fiz parte do grupo por um ano. Voltando, como eu realmente não sossegava, né, eu, ao mesmo tempo que eu estava fazendo parte do GTEC, eu busquei participar de mais coisas. Eu tinha feito a disciplina de Fundamentos de Programação recente e tinha gostado muito. E o professor da disciplina, o Janderson, ele já tinha demonstrado algum interesse em ter algum núcleo de estudo com o pessoal da engenharia, porque depois dessa disciplina a gente não via mais nada voltado para a área de programação. E como eu tinha gostado muito da disciplina, eu falei, poxa, eu tenho interesse de estar participando, se você realmente for criar algo nesse sentido, né? E papo vai, papo vem, rolaram conversas para realmente fundar um núcleo ali que tivesse base no DCC, mas que ele fosse voltado para os alunos de engenharia continuarem tendo esse contato com programação durante o curso, que é o DEPRAE. E esse eu tenho, assim, particularmente muito orgulho de ter feito parte, até porque ele eu participei do zero, assim, tanto da criação do conceito, de como seria, o que seria estudado, como seria estudado, o logo. Lembro das reuniões que a gente fazia votação de como que ia ser a logo, como que ia ser, sei lá, slogan do núcleo, o que a gente ia ter de base. A partir do momento que eu vi que as coisas engrenaram mais com o Netrai, eu finalizei as minhas atividades no GPEC, achava que eu já tinha realmente aprendido bastante ali com aquela experiência e estava com vontade de focar nessa nova atividade. No Neprai eu fiquei por 3 anos, eu acho, e vivi muitas experiências, assim, desde aprender realmente, ter um fundo maior na parte de programação, tanto em Python quanto em C, C++, que foi algo que eu consegui ter dentro do núcleo. Isso até me incentivou a fazer a disciplina Fundamentos de Programação 2, que é quase uma lenda urbana, que praticamente inexiste assim nas engenharias. Eu dei sorte de pegar um período que meia dúzia de gato em gato queria fazer, e eu também, aí consegui formar uma turma. Mas pude aprender muito de Arduino também, que até hoje é um foco do núcleo. Eu estava vendo que esses dias para trás eles estavam fazendo meio que um mini curso de Arduino, um negócio assim. E eu consegui aprender muito mesmo estando lá dentro. Tanto
nessas partes mais técnicas, quanto na parte de liderança de grupo, de gerir pessoas mesmo, porque eu comecei como membro, depois fiz parte da diretoria de projetos, e dentro da diretoria de projetos tinha que realmente propor atividades para manter todo mundo ativo ali, então isso foi bem interessante, assim, tive que aprender a gerir a equipe, né, a saber delegar funções ali para todo mundo. Depois tive um período na presidência mesmo do núcleo. Eu passei por tantos cargos lá que eu nem sei se eu lembro mais. Passei um período no marketing também. Na presidência me dava até um frio na barriga, assim, de realmente levar as discussões, trazer as pautas, meio que direcionar qual seriam os rumos do núcleo, né? Tudo isso, lógico, conversado com o Jander, mas foi muito interessante, acho que principalmente o aprendizado, estando aí, por exemplo, na presidência, de participar dos processos seletivos, ajudar a selecionar as pessoas que viriam a fazer parte do núcleo, porque tendo esse conhecimento de trás do que você busca num candidato, me ajudou muito quando eu comecei a buscar a vaga de estágio, por exemplo. Que eu, tendo tido a experiência de estar por trás, de analisar o que eu queria ver em alguém, já sabia talvez o que os meus entrevistadores no estágio estariam esperando de mim, por exemplo. Então, achei que foi um aprendizado muito importante que eu tive durante o núcleo, né? E, bom, passado isso, eu também tinha interesse de fazer uma iniciação científica, né? De ter essa experiência, de ter ali um BIBIC CNPq no currículo, né? De ter uma bolsa de estudos e tudo mais. Então, eu fui atrás da professora Zui, né, atrás de uma oportunidade, e eu consegui uma oportunidade no laboratório de Catares e biocombustíveis. E eu Como iniciei, acho que foi foi enfermeira. Oi? esse primeiro contato, assim? Você já tinha tido Ah, aula certo. com ela ou foi mais por indicação? Como foi o processo de busca por um orientador? Bom, desde o início do curso, eu já cheguei com a mentalidade de. Acho que desde a da minha época de colégio, eu já tinha. Como que eu posso dizer? Eu considerava que eu tinha relações boas com os meus professores. Então, meio que eu tentei trazer isso para a universidade também. Eu tinha tido esse contato com ela na disciplina de Introdução à Engenharia, mas eu não tinha tido aula com ela. Então, por diversas vezes, eu passei realmente na sala dela, no início ali da graduação, para sentar e ter uma conversa mesmo de, olha, eu acabei de chegar, né? Não entendo nada assim muito dessa vida universitária, vejo que tem muitas opções, meio que qual caminho você recomenda ou quais são as opções. Então, no início do curso eu já tive um pouco essa mentalidade de ter realmente essas conversas com ela, assim, não algo de toda semana, todo dia lá na sala dela, mas algo assim esporádico. Quando me batia alguma dúvida, eu estava lá perto do BQ e passava para ver se ela estava na sala dela, já estava falando faz tempo. E aí trocava uma ideia, falava, eu vi que na engenharia química não tem tantos núcleos de estudo, porque na época realmente não tinha, né? Eu entrei em 2017. Hoje em dia que os núcleos de estudo da IT estão mais desenvolvidos, né? Então eu falava, mas tem as opções de núcleos de estudo, sei lá, no BQI, em outros departamentos. Ou você pode tentar juntar com alguns professores de engenharia química e fundar um núcleo, como eu acabei fundando com o professor Janderson no DCC. Então, essas conversas com ela no início do curso foram importantes para eu ter em mente de, caramba, talvez eu quero que ela me oriente, sabe? Talvez seria uma boa ter ela como orientadora. Então, lá para metade do curso, eu procurei e falei, por um acaso tem alguma oportunidade para iniciação científica, como que funciona? E ela falou, e nisso eu conversei com ela com antecedência, né? Ela falou, tem outros alunos que já conversaram comigo, mas como você falou comigo, se surgir alguma oportunidade, eu te mando alguma mensagem. E realmente, para a oportunidade ali imediata,
ela já tinha outras alunas em mente para alocar no laboratório, mas eventualmente passaram algumas semanas, alguns meses, não me lembro. Ela me mandou um e-mail e falou: tem um aluno meu que ele vai formar e a bolsa dele está na metade, digamos assim. Ele fez só metade ali da bolsa dele, era PIBIC sem MPQ. Ela falou: você tem interesse de já entrar na metade dessa bolsa e já fazer parte do nosso projeto, meio que para cobrir o tempo final ali de bolsa que ele não poderia cobrir, né, já que ele estava se formando? Ela falou: tem interesse porque já ia ser meio que um primeiro passo ali dentro do laboratório, né? Já ia ter essa vivência de TAIC, já teria a bolsa e eu conseguiria ter uma vivência maior de laboratório. Nessa época eu já tinha feito a disciplina de Química Experimental, que a gente vê algumas coisas pequenas assim de densidade, aprende a fazer titulação, mas eu achava que era pouco assim para conhecimento de laboratório. E como ela tinha o laboratório de catálise de biocombustíveis, eu falei: vai ser bem interessante eu ter essa vivência maior assim no laboratório. E aceitei, né? Fui participei de algumas defesas de mestrado, doutorado, onde o pessoal falava dos projetos que rolavam no laboratório, para eu conseguir me inteirar mais. Estudei bastante parte de catálise e comecei a participar para finalizar o projeto desse rapaz, eu fazia testes de lixiviação e reuso. Então, teve um dia que ele foi na UFO, exclusivamente para me ensinar como fazer a reação. Então, ele falava: você pega aqui tais quantidades do óleo de soja e do ácido oleico, mistura por tanto tempo e coloca no banho-maria. E eram reações assim de 4 horas, por exemplo, para você realizar a reação. E depois da reação tinha que armazenar, sei lá onde e tal. Então, ele teve esse cuidado, né, de me ensinar tudo para eu poder fazer esses testes e finalizar ali o projeto que era relacionado com a bolsa dele. E, eventualmente, depois que eu terminei as atividades, que foram esses primeiros 6 meses, aí sim que eu iniciei um projeto meu. Eu e a Yasvi, a gente sentou, conversou, e a gente desenvolveu um projeto do zero. Ao começar esse outro projeto do zero, diferentemente do outro, o meu foco era realmente na síntese do catalisador. No primeiro projeto, o catalisador ele já estava sintetizado, então eu só tinha que avaliar a conversão, taxa de conversão, se a conversão daquele catalisador era boa para reuso, para lixiviação. Lixiviação seria no sentido de eu estou utilizando o catalisador heterogêneo, ele tem que entrar e sair da reação meio que sem deixar rastros, digamos assim, para ser um catalisador heterogêneo bom. E a lixiviação estudava justamente isso, se a partir do momento que eu colocava o catalisador, se no biodiesel que estava sendo formado tinha algum resquício daquele catalisador, se ele lixiviou realmente ele na mistura, na hora de fazer a reação ou não. O ideal era que ele não lixiviasse. E teste de reuso era para saber quantas vezes eu conseguia utilizar esse catalisador na mesma reação de forma que ele ainda estivesse ativo. Estudei como sintetizar, como fazer um catalisador novo para posteriormente, sei lá, outro aluno de C, no próximo ano, aí sim eu testar lixiviação e reuso nesse novo catalisador que eu tinha sintetizado. Então, foi uma experiência muito engrandecedor assim, em termos de conhecimento de laboratório. Por exemplo, eu aprendi a pesar, como eu utilizava quantidades muito pequenas de catalisador, de princípio ativo, de matéria-prima, eu aprendi a pesar coisa em 4 casas decimais, em 5 casas decimais, tanto que sempre que em projetos mais adiante, sempre precisava pesar alguma coisa, ela vai falar: não, deixa com a Gabi, que ela, tipo, ela sabe pesar o negócio exato ali, do jeito que precisa. Então, aprendi a mexer com pipeta, com banho-maria, Erlenmeyer, fazer filtração a vácuo, enfim. Então, foram coisas que me acrescentaram muito e que não necessariamente eu vi em disciplina, né? Mas que eu tive o conhecimento prático mesmo. E só que acabou que nesse meio tempo teve a pandemia, então no finalzinho do meu
eu fiz meio ano, no finalzinho do meu 1 ano, que já era o projeto que eu estava tocando, deu a pandemia, eu tive que me afastar do laboratório. Então, eu fiz o máximo de reações que eu pude enquanto ainda podia estar indo na UFLA, depois foi só realmente análise de resultados e tudo mais. E como eu não podia ir mais para a UFLA, não podia ter esse contato com o laboratório e tudo mais, quando deu o final assim da minha bolsa e as me perguntou: você tem interesse em renovar? Eu falei: olha, não tenho interesse em renovar porque a pandemia ainda estava no auge, não ia ter mais como eu seguir com os experimentos da forma que eu gostaria, e eu resolvi me aventurar em algo que eu pudesse fazer online, realmente, de casa. E acabou que chegou para mim a área de controle de processos, que é até a área que eu tenho mais contato hoje em dia, com o professor Gilson. Eu comecei a estudar outros professores que eu poderia mexer, sei lá, com modelagem, ou que eu pudesse mexer com softwares de engenharia, ou talvez que pudesse mexer com fluidodinâmica computacional, CFD, né? Para estudar qual área seria mais interessante assim para eu fazer algum projeto que pudesse ser feito remotamente. Nisso, eu entrei em contato com o Gilson, conversei com ele, falei: olha, eu tenho interesse, acabei de finalizar uma IC que eu estava fazendo presencialmente com a professora Zui, e eu tenho interesse de fazer algum projeto que seja online agora, talvez de modelagem ou de controle de processo. E nisso, a gente iniciou um projeto do zero. Ele tem vários estudos na parte de fermentação, né, de processo da indústria sucroalcooleira, que era um foco assim que ele tinha na UFSCar, né, de estudo, de controle desses processos de fermentação. E ele foi me enviando artigos, falou: olha, lê esses artigos, eu tenho essas 3 linhas de estudo aqui, vê qual você se interessa mais, e a gente vai conversando. Então, foi algo, digamos assim, o da Zui, eu entrei, o carro já estava andando e eu fui aprendendo as coisas com o tempo e fui aprendendo fazendo. Agora, com o Gilson, já foi algo da gente pegar miudinho do zero, lendo artigos, e olha o que você se sente mais confortável em fazer. Então, querendo ou não, foram 2 experiências bem diferentes, assim, de orientação, as duas super válidas, assim, mas foi bem interessante eu ter tido esses 2 contatos, né, em relação ao projeto que estava sendo feito. E para essa área de controle de processos, fui lendo artigos, fui encontrando ali onde eu me sentia mais confortável de atuar. A gente foi montando uma ideia de projeto do zero e fiquei com ele. Tinha a opção de eu fazer, de eu concorrer a uma bolsa PIBIC novamente, mas por conta da pandemia, de eu estar numa condição legal, morando com a minha família, né, eu acho que eu prefiro fazer de forma voluntária, porque, querendo ou não, tive amigos que, durante a pandemia, o dinheiro de bolsa segurava a barra, sabe? Ou para eles continuarem morando em Lavras, ou segurava a barra dentro de casa. Foi no meu caso, eu sinto que eu estou numa situação legal, eu quero estudar isso aqui, mas não vejo problema nenhum em estar fazendo uma IC voluntária, né? Em vez de ser a IC concorrendo a bolsas e tal. Então, fiquei com ele por 1 ano, eu acho, estudando, né, como que seria esse projeto de controle de processo ali para processo de fermentação alcoólica extrativa, que era algo que ele desenvolvia, né, na UFSCar. Eu li vários artigos de professores da UFSCar, artigos que ele mesmo tinha produzido, artigos recentes, assim, de 2017, 2018, sobre o assunto. E a gente fez esse desenvolvimento mesmo de um processo onde eu fazia a análise de operabilidade, né? Que seria eu olhar variáveis de entrada e variáveis. Eu tinha minhas variáveis de saída, que eram as minhas variáveis de interesse, e eu tinha que entender como as variáveis de entrada influenciavam essas variáveis de saída.
Então, era basicamente eu conseguir, a partir das equações que a gente tem, as EDOs, né, relacionadas ao processo ali de fermentação, transferência de massa, enfim, entender como que o processo funcionava e criar um modelo matemático onde eu conseguisse relacionar da melhor forma as variáveis de entrada e as variáveis de saída, de forma que eu obtivesse as condições ótimas nas variáveis de saída. E esse projeto foi muito bom porque ele foi desenvolvido em MATLAB, então foi mais um conhecimento ali que eu consegui adicionar, assim, aprender a programar em MATLAB, que é um pouquinho diferente do que programar em Python, fazer as programações que eu fazia em Arduino, por exemplo. Tive que aprender como montar realmente ali um modelo matemático, conferir se ele estava gerando os gráficos da maneira desejada. E foi bem engrandecedor, assim, ter esse contato maior com essa área de controle de processos, que acabou que me levou para onde eu estou hoje, para o estágio onde eu estou hoje. Acho que essa experiência com a parte de controle de processos, mais próximo ali com a programação, foi o que fez eu conseguir a minha vaga de hoje. Acho que eu falei demais, mas... Ah, nossa, eu ainda esqueci que nesse meio tempo de experiência online, eu ainda inventei de entrar numa empresa júnior, porque eu não estava satisfeita com a pouquinha quantidade de coisa que eu estava fazendo. Eu passei grande parte da graduação sem ter essa experiência de empresa júnior, porque eu tinha tido, né, procurei várias outras coisas para ir fazendo, mas todo mundo falava que era muito bom ter essa experiência, que a gente tinha conhecimento de mercado, que era bom para se colocar no currículo e não sei o quê. E eu comecei a avaliar quais empresas júniores se encaixariam no que eu gostaria para mim, assim. Então, olhei para as empresas júniores que a galera da engenharia química poderia entrar no DQI, no DEG, né, a empresa júnior da própria engenharia química. Mas eu pensei, cara, se eu realmente quiser me diferenciar, o caminho natural de todo mundo que está na engenharia química é entrar na empresa júnior de engenharia química. Se eu quiser ter um conhecimento diferente, acho que seria mais interessante eu entrar em uma EJ diferente. E surgiu essa oportunidade de estar fazendo parte da Transforma Júnior, né, que era a EJ de Engenharia de Materiais. Logo de início, eu me identifiquei muito com a proposta, com a maneira que o pessoal trabalhava, com os projetos que eles executavam, né? Realmente, o fit cultural bateu, assim, com o pessoal da empresa. A gente passou num processo seletivo que foi feito durante a pandemia, entrou uma galera junto com a gente, eu acho que foram, sei lá, 17, 15, muita gente entrou de uma vez, assim, na EJ. Foi onde, né, como a Isa comentou, foi onde eu conheci a Isabela. E foi muito bom ter essa experiência para eu realmente ter a noção de como funciona um pouco o mercado. Por exemplo, conhecimentos de área comercial, de como funcionam os mídias, fazer ligação, como funcionam as técnicas de convencimento de cliente, qual que é a melhor forma de você apresentar um projeto, de você realmente conseguir convencer que aquela pessoa precisa da solução que você tem para oferecer. Ao mesmo tempo, ter conhecimento de marketing, de como fazer uma arte, né? Foi na Transforma que eu aprendi a mexer com o Canva. Antes da Transforma, eu não mexia com o Canva. E como lidar com redes sociais e cronograma de postagens e quantas postagens por semana, criação de conteúdo, ao mesmo tempo os projetos também. Quando eu estava na EJ, durante o trainee, que a gente teve, acho que foi uns 3 meses, 6 meses de trainee, um negócio assim, a gente teve contato com todas as áreas, mas eventualmente depois nós fomos direcionados para uma área específica. E eu fiquei na parte de projetos. Logo que eu entrei em projetos, surgiu um projeto grande de uma empresa que já tinha trabalhado com a gente em anos anteriores. E como
eu tinha disponibilidade de estar indo em Lavras, isso durante a pandemia ainda. Como eu tinha disponibilidade de estar indo em Lavras, como eu já estava mais avançado no curso, eu entrei na EJ, eu já estava no 8º período, achava que até por conta de eu estar muito para frente, eu não ia conseguir entrar, porque eles iam falar, vai ficar um ano só, não compensa. Mas, justamente por eu estar no final do curso, eu falei, cara, eu não posso formar, sair sem ter essa experiência. E, realmente, no ano seguinte, depois do meu período de trainee, chegou um projeto grande, e foi muito bom porque, além, lógico, de eu ter conhecido muita gente, eu pude também ter outros conhecimentos, como lidar com microscopia eletrônica de varredura. Teve um dia que eu fui para Lavras exclusivamente para ir no laboratório e fazer as análises. Então, peguei microscópio óptico, aqueles pedação de telha, assim, tive que pegar na máquina, lá na maquita, cortar a telha e ter uns pedacinhos bem pequenininhos de telha para poder analisar no microscópio, para a gente poder indicar ali de onde que as rachaduras nas telhas estavam surgindo, né? Qual material que a gente poderia aplicar ali para evitar as rachaduras que estavam surgindo. Então, fora os testes também, depois que a gente começou a criar as formulações, levava para o laboratório, e aí pegava as telhas sem aplicação nenhuma, e aí passava lá, pintava com tinta, do jeito que dava, assim. Com tinta não, na verdade, a gente pegava a resina que a gente tinha feito a formulação e passava na telha, deixava ali alguns dias secando para ver o que tinha dado de resultado. Então, foi algo assim, fora o relatório também que a gente teve que produzir no final, né, de tudo que a gente tinha estudado, quais conclusões a gente chegou. Então, foi necessário contato com outras EJs para a gente entender como fazer esse relatório de uma forma profissional, quais as informações que deveriam ter. Foi necessário muito contato com os professores também, para eles validarem o que a gente estava colocando nesse relatório, em termos assim, se estavam corretos os dados, se as imagens, as fotografias que a gente tirou no microscópio eletrônico, se estavam corretas, né, se a gente captou da maneira que deveriam os dados. Então, assim, foi... E fora também como que eu posso dizer, a multidisciplinaridade, porque ficou uma equipe que era eu, da engenharia química, tinha a Bruna, da engenharia civil, tinha a André, da engenharia mecânica, tinha a Ieda, da engenharia de materiais. Então, a gente juntou o máximo de engenharias possíveis nesse projeto para que, por exemplo, eu estudaria a composição química dessa formulação. A Bruna estudaria a parte realmente da telha, do concreto. O André estudaria a parte dos equipamentos, de como essa resina estava sendo aplicada lá na indústria. Estava sendo utilizado o equipamento mais adequado? Ele estava da melhor maneira? E a Ieda trazia todo o background, conhecimento dela do material em si. Então, foi bem interessante a gente conseguir juntar esse time de diferentes cabeças ali para ter as ideias, né, de como a gente ia executar esse projeto da melhor forma e entregar o melhor resultado para o cliente. Então, foi muito bom assim, ter feito parte não só de ter aprendido como uma empresa funciona, mas de ter feito parte desse projeto também. Em geral, né? Muitas experiências. E Gabi, agora, nesse momento de vida, né? Você está fazendo estágio. Como que foi até o processo de chegar até a empresa que você está trabalhando? Você pode contar um pouquinho para a gente de como foi a experiência de processo seletivo, como que é a empresa, como que é assim, ambiente de trabalho, o que dá para linkar da experiência na graduação com o estágio agora, até pela empresa júnior mesmo. Eu imagino que muitos processos que a gente fala assim, nossa, mas será que na empresa realmente é assim? Chega lá e realmente ser, ou ser totalmente diferente? Em relação ao estágio, eu gosto bastante de contar essa história do estágio, porque foi algo assim, foi uma batalha quase, assim, para conseguir. Foi chegando no final do curso, eu fui me desligando das 1 milhão de instituições que eu fazia parte, né? Então, eu ainda fazia parte,
me desliguei do Neprai para poder entrar na Transforma, depois me desliguei da Transforma para poder focar em buscar estágio e tudo mais. E nesse meio tempo eu estava finalizando também a minha iniciação científica com o professor Gilson. Eu fiquei naquela, estou chegando no final do curso, preciso olhar um estágio para fazer. Nisso eu acho que ainda estava em um pouco assim de pandemia, mas já estava um pouquinho mais flexibilizado. E estava naquela, como que eu vou olhar estágio, aonde eu vou olhar estágio, aqui na região, fora da região, porque acaba que a UFLA, eu não sei como que o processo é com outras universidades, mas até que na UFLA, a partir do momento que você consegue finalizar todas as matérias, para fazer o estágio em si, até que tem uma certa liberdade de você conseguir fazer fora, né? Se você não estiver devendo matérias e tiver só o estágio de TCC, você consegue, de alguma forma, estar fazendo esse estágio sem estar presencialmente em Lavras. E foi algo que eu comecei a olhar, assim, eu falei, será que eu quero olhar só vagas aqui na região? Será que eu quero olhar vagas fora? E comecei a busca, me inscrevi no vagas.com, no site de talentos, na companhia de tudo pontos, enfim, estava buscando ali, olhando várias empresas assim que desde o início da graduação já tinha meio que uma listinha. Quando surgiu a oportunidade de estágio, eu quero nessa. Durante a graduação fiz algumas visitas técnicas assim, tanto em eventos quanto em oportunidades que surgiram, e uma das que eu mais tinha gostado de fazer visita tinha sido na BASF, em Guaratinguetá. Foi uma visita que o Geoli proporcionou assim para a galera, e eu tinha gostado muito assim do ambiente, a galera andava de bicicleta lá dentro assim da BASF. Então foi algo que eu falei, caraca, talvez trabalhar aqui seja algo legal, né? Interior de São Paulo, uma região boa. Então, eu comecei a avaliar essas que eu já tinha tido algum mínimo de contato, já conhecia um pouco, para focar nelas, mas não só isso, né? A partir do momento que eu fui procurando alguns Instagrams que falavam mais de carreira, né? Eu fui entendendo que eu não poderia me fiar apenas na empresa dos sonhos, né? Que seria mais interessante eu me inscrever na maior quantidade de vagas possível, né? Avaliando todas que, lógico, tinham a ver com o meu perfil e ir fazendo os processos e ver avançando, né? Porque as empresas são feitas de pessoas, né? Não é só o nome da empresa que vai importar se o ambiente lá dentro não estiver legal. Então, eu tinha muito isso por base, né, de ir me inscrevendo em várias e vendo como os processos iam se desenrolando. Então, tomei vários nãos, assim, na cara, tentei Raizen, tentei TRUs, a própria BASF, Braskem, e fui me inscrevendo, ia surgindo oportunidade, ia tentando, até que eu estava de férias, no ano passado, 2021, estava de férias da UFLA e tinha visto que teria um evento, que era a Semana de Engenharia Química da Unicamp, que ia ser online, e nesse evento eles iam dar algumas dicas, ia ter palestra falando como melhorar seu currículo, como ter um bom currículo, como fazer um pitch e tudo mais. Ia ter algumas empresas que iam estar participando do evento. E eu falei, caraca, eu acho que é interessante eu participar do evento, até para eu entender se eu estou no caminho certo, né? Se o meu currículo realmente tá bom, se ele tá da maneira que deveria. Pitch, eu nem sabia como fazer pitch na época, então eu falei, vai ser bom para participar, para entender o que é um pitch, como que eu deveria, né, me portar na hora de estar falando sobre mim, né? Então, eu olhei esse evento, era online. Falei, poxa, eu vou me inscrever, né, para ver o que vai dar. E nisso, dentre as empresas que estavam participando do evento, eu descobri que uma delas estava rodando um processo seletivo durante o evento, que é a Bookman.
Buchmann Laboratórios, que é uma empresa aqui do interior de São Paulo, sediada em Campinas. E nisso eu falei, bom, já estou participando do evento, vou aprender como fazer um currículo, vou aprender como fazer um pitch, e essa empresa está rodando um processo seletivo, não custa, né, participar. Se não der certo, vai ser aprendizado. Então, nessa eu fui. Mandei lá o meu currículo para eles. Primeiro, mandei o currículo para o pessoal do evento. Tive uma aula lá com um cara e falou: seu currículo está meio grande e tal, tenta reduzir, coloca as informações de tal jeito, de tal forma. Até depois eu e a Isa, a gente teve uma troca, né, em relação a como tá fazendo currículos, né? De uma maneira mais objetiva, né? Porque como a gente não tem experiência nenhuma, o pouquinho de experiência que a gente quer esmiuçar ao máximo, assim, e às vezes coisas que a gente nem encara como interessantes de estar colocando no currículo são boas para que eles vejam as suas habilidades, né? Como você fez. É mais importante o como do que os cargos, os títulos, né? Então, eu tentei focar meu currículo nisso, né? Coloquei algumas das coisas que eu fiz, focando, não coloquei tudo, puxei experiências que teriam a ver com a empresa, né, que eu estava buscando. Só que eu me inscrevi para participar do processo seletivo dessa empresa e por conta de aula da UFLA, eu me inscrevi no evento, eu estava de férias. O evento foi, eu já estava em semana de aula. Eu tive uma aula no dia que essa empresa ia fazer uma palestra institucional, explicando o que eles eram e tal, então não assisti a palestra deles. E logo no dia seguinte, já era o pitch, meio que você se apresentando para a empresa. E eu falei, caraca, eu não assisti a palestra institucional deles, eu olhei o site, entendi mais ou menos assim, mas eu não tenho muita noção do que essa empresa faz. O que eu vou falar no pitch? Aí eu pensei, vou entregar para Deus, eu vou falar o que eu fiz na graduação, vou ressaltar alguns pontos assim que eu acho importante, seja o que Deus quiser. Então eu fui pro pitch com o pessoal que trabalhava já no setor da empresa, sem ter um conhecimento da empresa. Eu até não recomendo. Recomendo que estude bem a empresa que você está pretendendo se candidatar para você direcionar realmente o que você vai falar, as experiências que você vai ressaltar. Então, eu só falei, olha, na graduação eu fiz parte de um núcleo de estudo e tal, fiz IC, eu ainda estava fazendo a minha IC na parte de controle de processos, então eu falei muito do NEPRAI, que era a experiência mais longeva que eu tinha tido, né, de 3 anos, que tinha sido de fundar o núcleo de programação, de engenharia, da galera da engenharia continuar tendo esse contato, e falei da parte de controle de processo para processo de fermentação. E ok, foi um pitch ali de 2 a 3 minutos, super rápido. Quando esse pitch finalizou, no dia seguinte, eu dei uma olhada no meu LinkedIn, que eles pediam, né, no currículo que a gente fornecesse LinkedIn e tudo mais. 2 das pessoas que tinham me entrevistado tinham olhado no meu LinkedIn de um dia para o outro. Eu falei, interessante. Se eles olharam meu LinkedIn, alguma coisa eu falei de certo. E nisso, como o processo foi começando a se desenrolar, eu falei, não, agora é minha obrigação entender melhor o que essa empresa faz, né? Se eu quiser continuar tendo um bom desempenho nas próximas etapas. Nisso, depois desse pitch, eles já me chamaram para uma dinâmica de grupo, que era na mesma semana. Eu devo ter feito o pitch na segunda, terça-feira, e a dinâmica de grupo ia ser na quinta. Então, quarta-feira, eu me dediquei a estudar a empresa. Fiquei fuçando o site deles e tal. E vi que era uma indústria química que tinha um viés mais tecnológico. Eu falei, caraca, foi um golpe de sorte quase, que as experiências que eu dei mais destaque eram justamente a parte de controle de processo, que tinha a ver com essa empresa, com essa indústria, e o meu conhecimento em programação, que tinha a ver com a parte de tecnologia, que era o viés que eles estavam começando a dar para a empresa, né? Era um viés mais recente. Então, eu falei, nossa, essa aí foi certeira. E beleza, nisso eu estudei a empresa, dei um jeito de assistir a palestra que eles tinham dado para entender melhor como que tudo funcionava.
eles tiveram uma palestra de perguntas e respostas com alguns figurões assim da empresa, pessoal, o diretor, se eu não me engano. Então, eu estudei também esse material para realmente me preparar. Quando chegou a dinâmica de grupo, eles nos dividiram ali, eu acho que eram 20 pessoas, deve ter sido mais ou menos uns. Ou foi 4 grupos de 5, ou foi 5 grupos de 4. E eles deram um case para gente. Falaram: em uma situação que a gente tem um produto que, se ele for aplicado em altas quantidades, ele é tóxico, como vocês fariam um controle desse processo para que nunca a aplicação desse produto chegasse à taxa que ele é realmente tóxico? E eu falei: caramba, eu já tinha tido a disciplina, controle de processo. Então, eu sabia os termos, se seria feed forward, se seria quais eram os tipos de controle. Então, eu tinha realmente vocabulário ali para conversar até, para propor ali algum tipo de esquema, né, de controle desse processo. E, recentemente, no Neprai, a gente tinha feito um projeto que ele fazia a interação de Python com Excel. E durante a execução desse case, eles não passaram dados reais para a gente, mas falaram: para o caso de vocês fazerem o controle desse processo, nós vamos fornecer os dados para vocês em planilhas do Excel, por exemplo. Eu falei: caraca, eu comecei a juntar as ideias na minha cabeça do tipo de controle que a gente poderia fazer, de quais sensores que a gente poderia aplicar. E falei: a gente pode fazer uma integração ali, tipo, utilizar o Python, fazer um programinha, né? Então, eu tentei usar ali da garganta do que eu poderia saber, assim, de relacionar as ideias, para poder propor alguma coisa que fizesse sentido para o meu grupo. E nisso, tinha várias pessoas da Unicamp na dinâmica, eu era a única, acho, da UFLA, e tinham pessoas até da própria Unicamp que me conheciam, e isso no primeiro momento me intimidou no sentido de eu pensar: caraca, será que eu vou ficar isolada aqui, né, por conta de eu ser uma completa estranha e ter gente ali da mesma universidade, pessoas até que se conhecem, para tentar conversar. Então, eu tentei ultrapassar essa barreira de propor as minhas ideias, né, não deixei isso me parar ali, né, esse primeiro fato de mas ao mesmo tempo, né, não ser a pessoa que interrompe para conseguir, enfim, colocar ali o que está pensando. Tentei mediar ali de alguma forma, me impor, mas ao mesmo tempo ouvir todo mundo do grupo, para a gente conseguir montar uma ideia em conjunto. A gente ficou numa sintonia bem boa, o grupo, durante a dinâmica, conseguimos ali formular alguma coisa no tempo que precisava. E nisso, na hora que era para a gente apresentar a nossa ideia, a gente ia ter 10 minutos. Só que a moça da empresa, né, a nossa chefe ali do setor, ela falou: olha, vocês pensaram na ideia de vocês, né, no tempo proposto, parabéns. Só que essa é uma empresa multinacional. E a gente lida muito com o pessoal, time global, e o inglês é muito necessário. Então, a ideia que vocês pensaram, vocês vão apresentar ela para a gente em inglês. E ela soltou na hora. Tipo, ninguém tinha ninguém tinha cogitado que ia ser em inglês essa etapa. Então, na hora, tudo que a gente tinha pensado, analisado em português, a gente teve que adaptar a nossa apresentação para inglês. Estava tudo escrito em português, mas a gente tinha que passar a nossa ideia em inglês. Então, realmente, requisitou um pouquinho até de conhecimento de alguns termos técnicos e tudo mais. E nessa, alguns grupos se enrolaram, outros grupos conseguiram se desenvolver bem. E eu dei sorte de estar em um grupo que todo mundo falava inglês muito bem. Porque teve um grupo que, por exemplo, tiveram pessoas no grupo que acabaram se enrolando na explicação, e eu, graças a Deus, caí em um grupo que a apresentação se desenrolou muito bem. Nisso, deu tudo certo na dinâmica de grupo, que era um dos pontos que eu tinha mais medo, porque nem todos os fatores ali dependiam exclusivamente de mim.
mas eu já tinha chegado num ponto, como eu já tinha estudado a empresa, eu comecei a ficar com muita vontade de fazer parte da empresa, porque casava muito com as coisas que eu tinha feito na graduação, que eu tinha buscado na graduação. E deu certo, passei na dinâmica de grupo e fiquei esperando pela entrevista. Nisso, quando eu recebi o e-mail da entrevista, foi um tempo ali de todo dia olhando o e-mail, dando aquela olhadinha, mas não desistia das outras vagas, dos outros processos que eu estava buscando, porque isso não era certeza de nada, né? Então, quando eu recebi o e-mail da entrevista, a moça da RH falou: sua entrevista está marcada para tal dia e tal, e vai ser com essas pessoas. Eu olhei os nomes, tinha 2 nomes ali relativamente familiares, do pessoal que tinha feito parte da dinâmica, e um nome diferente em inglês. Eu falei, caraca, a entrevista deve ser em inglês também. Assim, eu nem cheguei a perguntar, mas quando eu vi ali os nomes no e-mail, eu falei, eu vou ter que me precaver, né? Me preparar para caso sejam feitas perguntas em inglês, porque na dinâmica foi no susto, na entrevista não poderia ser, né? Então, eu realmente joguei no Google, assim, 10 perguntas mais comuns de serem feitas em entrevistas, analisei as perguntas em português, traduzi as perguntas para o inglês, pensei o que eu gostaria de responder em inglês e fui estudando, assim. Fui escutando muito podcast em inglês que falasse, sei lá, de economia, que falasse de química, para ir puxando o vocabulário, porque meu maior medo era de esquecer alguma palavra e não saber como me expressar. Então, eu tive esse tempo de preparação, assim, preparação minha, né, até a entrevista. E durante a entrevista, era feita numa plataforma que eu não tinha tanto costume, que era o Microsoft Teams. E eu também me precavi nesse sentido. Baixei tudo que precisava no computador, celular, entrei com antecedência, falei, está tudo perfeito. Tinha entrado no meu computador. Nisso, a moça do Brasil entrou na entrevista e falou: agora vão ser os últimos instantes que a gente vai conversar em português, porque a entrevista vai ser em inglês, a gente só está esperando o último entrevistador chegar. Eu falei, pelo menos não me pegaram de calças curtas. Eu já estava prevenida em relação a isso. E assim que o outro entrevistador chegou, a gente se apresentou, tudo mais, e a moça, nossa chefe do setor, ela falou assim, eu vou me apresentar, vou falar o que eu faço na empresa, o nosso entrevistador ele vai se apresentar, vai falar o que ele faz na empresa, depois a gente vai abrir um tempo para você. Quando ela começou a se apresentar, eu não sei se foi um computador, a minha internet, começou a cortar a chamada. E assim, eu não entendia mais o que ela estava falando, porque ela fala, cortava, cortava. E em inglês, ainda por cima. Eu falei, caraca, agora eu tô numa situação complicada. Nisso, eu fui tentar dar um retorno de que eu não estava entendendo, que estava cortando. E o meu computador travou. Travou de eu não conseguir dar uma resposta para eles, que eu não estava entendendo, não estava escutando. E eu pensei, caraca, se eles falaram qualquer coisa de relevante nos últimos 10 minutos, eu vou ter perdido tudo. E nisso, não estava conseguindo, né, me comunicar da melhor forma, o computador travado, comecei a ficar nervosa realmente. E pensei, tá, como vamos resolver isso aqui? Magicamente foi por um milagre de Deus eu consegui abrir o microfone quando o computador deu de querer reviver. Fiquei para eles, falei, olha, a ligação tá cortando um pouco para mim, eu vou tentar sair e entrar de novo para ver se resolve. Nisso, quando eu saí da ligação, eu não consegui mais retornar. Eu não sei se a conta de convidado que eu tinha criado no Teams tinha expirado, ou não faço ideia do que aconteceu. Eu não consegui retornar para a chamada. E eu falei, pronto. Eu falei, eles vão pensar que, sei lá, eu não estava entendendo o que eles estavam falando, que eu simplesmente desisti, fui embora, sendo que eu estava super interessada na vaga. E nisso eu tentando voltar para a chamada e nada funcionava e eu querendo jogar meu computador pela janela. Falei, não é possível que eu vou perder essa vaga nos 45 do segundo tempo, já estava tão perto. E passaram-se, eu acho que 10 minutos ou mais,
eu tentando retornar para a chamada. Falei, ah, eles não vão, né, ficar me esperando ali. Falei, acabou para mim, perdi essa, já vou ter que procurar outra coisa, já estava conformado. Nisso, passou um tempinho depois, eu recebi uma chamada no WhatsApp de um número que eu não conhecia e o DDD era 19, daqui de Campinas. E aí eu atendi a chamada. Nisso era a entrevistadora. Ela comentou comigo, falou, ah, Gabi, tá tudo bem? Tipo, você saiu da chamada, não retornou, aconteceu alguma coisa? Não da chamada. Ela me ligou e perguntou se estava tudo bem, o que tinha acontecido, por que eu tinha saído da chamada. E eu expliquei para ela, falei, olha, eu tive um problema aqui no meu computador, não consegui voltar, mas ainda tenho interesse na vaga, ainda tenho interesse em fazer a entrevista. E ela deu um jeito de eu conseguir me comunicar com o cara dos Estados Unidos, do cara dos Estados Unidos me ouvir pela chamada do WhatsApp mesmo. Ela consultou a gente, falou, tá, tudo certo, vocês estão se ouvindo? Sim. E nisso ela falou, você tem interesse em fazer entrevista outro dia, você quer manter? Eu falei, cara, eu não tenho... Eu pensando comigo mesmo, não tem psicológico para fazer outro dia, vai ter que ser hoje mesmo. Que eu já tinha preparado tudo. Nisso a gente conversou, eles me perguntaram, eu tinha preparado várias respostas de pontos fortes, pontos fracos, por que eu deveria aceitar a vaga, por que eu seria a melhor candidata. Quando veio, eles me perguntaram, tipo, quais são seus hobbies? Eu falei, aí eu quase travei numa pergunta simples, porque eu tinha me preparado para coisas mais complexas, assim. Então, me perguntou qual era a matéria que eu mais tinha gostado de fazer na graduação, perguntou sobre os meus projetos, né, no NEPAI, sobre a IC, de controle de processos. E, no geral, a entrevista se desenvolveu muito bem, apesar de todos esses problemas, né, que tinham ocorrido. E aí, passados alguns dias, eu estava confiante, né, mas eu não podia ter 100% de certeza que eu tinha ficado com medo, né, da impressão, talvez, que os... Passados alguns dias, eu recebi a positiva, né, do pessoal do RH, né, com a notícia de que eu havia sido contratado. E nisso eu ainda morava em Lavras. E eu achava que isso seria impeditivo. Eles até perguntaram, falaram, você tem disponibilidade de mudar para Campinas? Eu falei, olha, tenho. Só que eu ainda estava finalizando as matérias em Lavras. Isso era ali em outubro, novembro de 2021. Eu falei, eu só consigo ir para Campinas no próximo ano, em 2022. E acabou que rolou com o pessoal da RH todo um, como que eu posso dizer? Eles meio que seguraram mesmo a minha entrada para que eu pudesse entrar no próximo ano. Então, eu entrei com outros estagiários que eram mais voltados para a parte de software, né? Dois estagiários da parte de software, eu entrei junto com eles. Porque o estagiário que passou junto comigo nesse processo seletivo da SEC, ele começou em novembro. E eu comecei em janeiro desse ano. E nisso, dentro da empresa, foi realmente muito parecido com o que a gente tinha visto no processo seletivo. Controle de processos, realmente. A gente tem acesso a uma plataforma digital onde a gente monitora os processos dos nossos clientes, faz análise de dados, dá insights em relação à qualidade desse processo, até aspectos de segurança, né? Se o processo está se desenrolando bem, onde o processo pode melhorar. E dentro da empresa eu ainda consegui melhorar ainda mais os meus conhecimentos em programação, na parte de tecnologia, que era algo que eu buscava, mas sem largar a parte de engenharia química, porque lá eu analiso processos de fermentação de açúcar e álcool, a qualidade do processo que ocorre em torres de resfriamento e também caldeiras, que são, a gente vê caldeiras em operações unitárias 2, se eu não me engano, e torre de resfriamento a gente vê em operações unitárias 4. E tem a eletiva de açúcar e álcool, para a gente entender um pouco mais do processo de fermentação. Então, para mim, aquilo ali foi o melhor dos dois mundos. Conseguiu juntar os meus conhecimentos que eu tinha visto em engenharia química, que eu não precisei deixar de lado, né, que são bem utilizados assim, no meu dia a dia,
e ao mesmo tempo eu consegui unir com a parte de tecnologia, que era algo que eu não imaginava que eu conseguiria fazer esse match da forma que foi, mas que acabou dando certo. Bom, eu acho que está sendo bem engrandecedor, fora o contato também com o time global. O inglês era realmente necessário, porque já chegou assim na primeira semana, tendo várias reuniões com o time de Índia, time de Estados Unidos, não sei o quê, o pessoal da Índia ainda tem um sotaque forte. Então, o inglês fluente era realmente necessário para atividades assim do dia a dia, para você mandar um e-mail, para você tirar uma dúvida, dependendo de com quem fosse, tinha que ter ali um inglês já desenvolvido para a gente conseguir se comunicar realmente. E aproveitando isso que você está falando sobre o inglês e tudo mais, e também o que você falou sobre como foi o processo seletivo para poder entrar e tudo mais, quais dicas você daria, por exemplo, para uma pessoa que está tentando uma vaga de estágio hoje, que está passando por esses vários PS e tudo mais? Quais dicas e, sei lá, tipo, o que essa pessoa pode fazer para tentar melhorar a imagem e tudo mais? O que você falaria para essa pessoa? Olha, eu acho que assim, primeiro de tudo, eu acho que tem alguns profissionais assim que fazem, tem no Instagram assim que dão dicas, né, de processos seletivos, de carreira. E um deles que eu senti que me ajudou muito assim para ter um norte assim de como me guiar realmente, como entender a melhor forma, né, de me portar assim durante os processos seletivos foi o Caio Sakai, assim, é um que eu acompanho religiosamente, assim. Ele dava dicas bem valiosas em termos de processo seletivo, como você se portar em dinâmica de grupo, entrevista, como você se autoconhecer, digamos assim, você tirar os seus pontos fortes da sua própria história, né? Independente de qual fosse. Então, isso eu acho que é bem interessante você realmente, além de, durante a universidade, você buscar ter uma gama bem variada de experiências, né, para você ter realmente o que contar, ter uma história sua, você saber olhar os seus pontos fortes, porque toda experiência, mesmo que tenha sido uma experiência negativa, você vai conseguir tirar algum aprendizado dali. E às vezes, em uma entrevista, dependendo do que o entrevistador pede de você, às vezes é aquele aprendizado que você teve naquela experiência ruim que pode ser o seu diferencial para você conseguir uma vaga, por exemplo. Então, eu acho que se autoconhecer é bem importante, ter muitas experiências, não só para ter ali cargos para colocar no currículo, mas realmente viver as experiências de IC, empresa júnior, monitoria, que seja, acho que é bem importante. E também ter variedade ali, não deixar para fazer processo seletivo de uma, duas empresas que abre processo 2 vezes no ano. Porque, como eu falei, no meu próprio processo, quando eu passei pela dinâmica de grupo, era algo que eu não tinha quase controle nenhum. A melhor pessoa ali do meu grupo, mas se eu tivesse caído em um grupo que não conseguisse, sei lá, se comunicar da melhor maneira, isso poderia ter me prejudicado naquele processo e aquele específico não teria dado certo. Então, acho importante também se inscrever em diferentes vagas, desde que elas deem match com você, tenham relação com o seu perfil, e não ter medo de tomar nãos. Acho que justamente por você estar inscrito em vários processos, né, você perde essa ansiedade de esperar respostas. Então, por exemplo, se eu estou inscrito em um processo só, eu fico muito ansioso para receber a resposta daquele processo. E eu fico muito ansioso com as etapas daquele processo. Agora, diferentemente, se eu já estou inscrito em 6 processos diferentes, se eu recebo uma negativa de um, é tipo, bola para frente que ainda tem mais 5 para eu tentar virar o jogo, sabe? Então, acho que isso até diminui realmente a ansiedade quando você chega e te dá know-how de como se comportar numa dinâmica de grupo, de como se comportar numa entrevista.
Geralmente, as primeiras entrevistas que a gente faz, a gente fica muito nervoso, porque não sabe o que vai ser perguntado, como se portar, como responder da melhor forma. A partir do momento que você começa a participar de muitas coisas, podem ter até perguntas que se repitam. Então, você já tem uma resposta ali, para essa pergunta aqui, fica legal de responder algo assim. Então, acho que encarar os processos seletivos de estágio realmente como um treino. Quanto mais você faz, melhor você fica, até chegar a um ponto que, sei lá, você estava inscrito em 3 e recebe 3 oportunidades, sabe? E ainda tem a chance de escolher qual que é a melhor para você. Então, acho que é muito nesse sentido. Se autoconhecer, utilizar a graduação para ter muitas experiências e quando chegar a essa etapa de estágio, processo seletivo, né, ter várias opções para diminuir a ansiedade e tudo mais. Bom, eu perguntei agora sobre dicas do estágio e, para finalizar, quais dicas você daria para quem está cursando engenharia química? Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, né, é um curso bem difícil, é um curso que é muito prazeroso, porque, principalmente quando você gosta realmente da área, é um curso que te dá vontade de fazer, principalmente quando você vai ver na aplicação daquilo. Mas é um curso bem pesado, a gente sabe disso, a gente tem essa vivência, a gente pode falar disso. Então, quais dicas você daria assim, para quem está cursando agora, para quem também, quem sabe, quer fazer um estágio na Bookman, mas ainda não tem tanta certeza, não tem nem certeza se quer continuar na engenharia química, o que você falaria para essa pessoa também? Bom, eu acho que assim, durante a graduação, estude, se dedique, mas tenta não pirar. Sei que é difícil, mas acho que é muito importante também a gente ter o tempo de se divertir, de se desligar um pouco, porque muitas vezes a gente entra na paranoia de eu tenho que dar tudo de mim aqui e esse é meu sonho e tudo mais, só que às vezes a gente acaba perdendo momentos especiais assim na graduação, momentos em que a gente poderia curtir com os nossos amigos, momentos que a gente poderia realmente espairecer para desligar um pouco a mente, né, do curso e voltar a estudar renovado, por exemplo, com novas ideias e tudo mais. Então, não deixar de aproveitar os bons momentos durante a graduação e em relação, porque até, né, depois que acaba a gente fica pensando, caraca, eu podia ter feito mais isso, podia ter feito mais aquilo. Geralmente ninguém pensa tanto de. Enfim, acho que um ponto é esse, até para a gente conseguir manter a nossa sanidade mesmo durante o curso, porque querendo ou não, é um curso muito pesado. Mas acredito que outro conselho que eu poderia dar para a graduação seria se dedicar desde o início, assim, porque muita gente chega com o primeiro período, é tudo novidade, e acaba pesando a mão na farra também, no início ali, no primeiro, segundo período. Então, eu acho que esse início é muito importante, não só porque na ABI CR determina muito em relação a se você vai conseguir estar nos 50 que vão estar na engenharia química ali no sexto período, mas até porque, principalmente para quem vem de escola pública, por exemplo, aquele início é a base que você vai usar lá para frente. Então, se você tiver essa base, a base de cálculo, a base de física bem sólida, isso vai até ajudar mais para frente, né? Quando você for ver coisas mais complexas como fenômenos de transporte, operações unitárias, enfim. Então, eu acho que se dedicar para ter boas notas, principalmente no início, é muito importante, assim, pelo menos eu tentei muito fazer isso, sabe? A partir do momento que eu tive esse início bem fundamentado, eu senti que as outras matérias que tinham conexão com as matérias do início se desenvolviam de uma maneira mais fácil, porque tem muitas matérias que são pré-requisitos, né, co-requisitos, então, principalmente essas que têm, sei lá,
quando você está na engenharia química, se dedicar muito ali em conservação de massa, por exemplo, que chega no quarto período, conservação de massa e termodinâmica. Porque o quarto período, geralmente, quarto, quinto período é caótico, mas a partir do momento que você tem ali aprende bem como fazer um balanço de massa, um balanço de energia, e entende como que funcionam os conceitos termodinâmicos e tal. Isso é muito utilizado mais para frente em cinética, em engenharia das reações químicas, nas transferências de massa e energia, enfim. Então, acho que é isso, se dedicar bastante no início e também, para quem está cursando, a- aproveitar as oportunidades que a universidade dá. Como eu comentei, eu consegui ter não é work-life balance, mas eu posso dizer um study-life balance bom, porque eu consegui manter boas notas durante toda a graduação, ao mesmo tempo que eu tinha meus momentos ali de descanso. Poderiam ter sido mais, não foram tantos, mas eu também, a partir dessas atividades extracurriculares, consegui desenvolver, porque muita gente às vezes não gosta da engenharia química pura. Só que justamente por a gente estar na universidade, a gente consegue olhar, mas tem coisas ali no DQI que é mais química orgânica, que a gente também consegue acessar. Tem professores ali da ciência dos solos que estudam mais a parte química dos solos, sei lá, que a gente consegue acessar. Então, se você não está tão satisfeito com a engenharia química pura em si, eu recomendo de realmente abrir o leque e olhar se às vezes você não consegue se encontrar em outra coisa estando ali dentro, sabe? Tipo, realmente utilizar a engenharia química como um meio para você encontrar o que é melhor para você, sabe? Você não precisa estar na engenharia química para virar o melhor profissional da indústria do petróleo ou para essencialmente virar um acadêmico ali da engenharia química, mas acho que saber usar tudo que a engenharia química dá para a gente para realmente encontrar assim, o que encaixa melhor com a sua trajetória. E lógico, tem gente que acaba não se encontrando de vez, vai fazer essa busca e não se encontra na engenharia química e muda. Mas no meu caso, eu achei que foi muito importante eu mergulhar em outras áreas para ver que a engenharia química realmente fazia parte do que eu queria e adaptar isso ao que eu gostava mais de fazer, sabe? Então, acho que é isso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui participar. Tenho certeza que foram dicas muito valiosas para todo mundo que ouviu a gente até aqui. E parabéns por todo esse percurso, né? Deu pra gente ver que você aproveitou bem a faculdade. Tenho certeza que não deu para aproveitar tudo, porque a gente tem muitas oportunidades, né? Mas é isso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Gostaria de aproveitar, para quem está ouvindo, pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais da Engenharia Química, no Instagram, tanto aqui também no Spotify, que é onde vocês devem estar ouvindo. Todas as nossas redes aí, por favor, sigam, porque lá vocês vão achar todas as informações e posts sobre a engenharia química na UFLA, sobre estágio, sobre processo seletivo, sobre ICs, sobre informações de cada matéria, de cada professor, sobre informações também dos nossos próximos episódios que serão lançados, então, por favor, não deixem de seguir. E, Gabi, eu deixo esse espaço agora para você dar suas últimas considerações, também, se quiser divulgar suas redes sociais também para a gente poder seguir, fique à vontade. Tá certo, obrigada, Isabela, obrigada, Vinícius, aí pela oportunidade de colocar um pouquinho do que foi a minha experiência. Acredito que ter feito a opção de fazer engenharia química na UFLA foi com certeza a escolha certa para mim. Hoje em dia eu vejo que todas as experiências, né, que eu cursei aí durante a graduação tiveram muita importância para eu estar no lugar onde eu estou hoje, nessa empresa onde eu tenho contato com tecnologia, tenho contato com engenharia química, que era algo que eu já buscava. E eu acho que a UFLA teve um grande papel nisso, né, de eu realmente conseguir
atingir esse objetivo que não era algo que eu buscava desde o início da graduação, mas a partir do momento que eu fui, né, tendo ali a experiência universitária, eu fui moldando a minha visão para realmente entender o que eu realmente queria, o que eu gostava. E eu queria agradecer vocês por esse espaço, né, por contar um pouquinho aí da minha experiência, né, e agradecer também o pessoal que está realizando esse projeto, né, acho que é bem importante a gente conseguir contar as nossas experiências, até porque, como eu já estou quase um dinossauro ali da UFLA, né, a gente tem bastante noção do que deu certo e do que deu errado para a gente, e consegue colocar um pouquinho ali para que quem está chegando agora consiga tomar melhores decisões, né, enfim. É bem legal essa iniciativa de vocês. Agradeço pelo convite. A gente que agradece mais uma vez. Bom, Muito pessoal, obrigada, Gabi. a gente chegou ao fim desse novo episódio nosso. A gente agradece a vocês que ouviram até aqui. Novamente, sigam nossas redes sociais, fiquem atentos aos próximos episódios. E tá terminando agora o Papo de EQ. Muito obrigado e até a próxima.